Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia da ressurreição do Senhor. Estamos no 23º domingo do tempo comum. Hoje é dia 6 de setembro. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de domingo para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós, contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador, pecador público. Em verdade eu vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou aí no meio deles. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje deixa claro a nossa responsabilidade em ajudar cada irmão a tomar consciência dos seus erros. Trata-se de um dever que resulta do mandamento do amor. Jesus nos ensina que o caminho correto para atingir esse objetivo não passa pela humilhação ou pela condenação de quem falhou, mas pelo diálogo fraterno, leal, amigo, que revela ao irmão que a nossa intervenção resulta apenas por causa do amor. O capítulo 18 do Evangelho de Mateus é conhecido como o discurso eclesial. É uma catequese de Jesus sobre a experiência de caminhada em comunidade. De fato, viver em comunidade é muito difícil e o exercício do perdão é absolutamente necessário. Observa-se que nas comunidades existem tensões entre os diversos grupos e problemas de convivência. Há irmãos que julgam-se superiores aos outros e que querem ocupar os primeiros lugares. Há irmãos que tomam atitudes prepotentes e que escandalizam os pobres e os simples. Há irmãos que magoam e ofendem outros membros da comunidade. Há irmãos que têm dificuldade em perdoar as falhas e os erros dos outros. E como enfrentar todas essas questões? Para responder a este quadro, Jesus nos exorta à simplicidade e humildade, ao acolhimento dos pequenos, dos pobres e dos excluídos, ao perdão e ao amor. Este é o modelo de comunidade para os cristãos de todos os tempos. A comunidade de Jesus tem de ser uma família de irmãos que vive em harmonia, que dá atenção aos pequenos e aos frágeis, que escuta os apelos e os conselhos do Pai e que vive no amor, e quando surgirem os conflitos, que haja o bom senso para resolvê-los e também o exercício do perdão. O texto do discurso eclesial que nos é hoje proposto no Evangelho se refere ao modo de proceder para com o irmão que errou e que provocou conflitos no meio da comunidade. Como é que os irmãos da comunidade devem proceder nessa situação? Devem condenar sem mais e marginalizar o infrator? Decididamente não. Jesus nos orienta o que é preciso tratar o problema com bom senso, com maturidade, com equilíbrio, com tolerância e, acima de tudo, com amor. Jesus nos propõe um caminho em várias etapas. Em primeiro lugar, propõe um encontro com esse irmão em particular e que se fale com ele cara a cara sobre o problema.
Isso está lá no versículo 15. O caminho correto não passa decididamente por falar mal por trás, por tornar pública a falta, por criticar aquele que errou, ainda que não se invente nada, e muito menos por espalhar boatos, por caluniar, por difamar. O caminho correto passa pelo confronto pessoal, leal, honesto, sereno, compreensivo e tolerante com o irmão que errou. Se esse encontro não resultar em nada, Jesus propõe uma segunda tentativa. Essa nova tentativa implica o recurso de chamar outros irmãos. Diz o Evangelho: toma contigo uma ou duas pessoas que, com serenidade, sensibilidade e bom senso, sejam capazes de fazer o infrator perceber o sem-sentido do seu comportamento. Se também essa tentativa falhar, resta o recurso da comunidade. A comunidade será então chamada a confrontar o infrator, recordando-lhe as exigências do caminho cristão e pedindo a ele que reconsidere seus atos e assuma uma outra postura. Se o infrator estiver obstinado no seu comportamento errado, a comunidade terá que reconhecer com dor a situação em que esse irmão se colocou a si próprio e terá de aceitar que esse comportamento o colocou para fora da comunidade. Talvez surgisse para nós uma pergunta: a igreja tem o direito de expulsar pessoas que cometem pecados? O Evangelho de hoje não sugere que a igreja possa excluir da comunhão qualquer irmão que errou. A igreja é uma realidade divina e humana, onde coexiste a santidade e o pecado. O Evangelho de hoje sugere que a igreja tem de tomar posição quando algum dos seus membros, de forma consciente e obstinada, recusa a proposta do reino e realiza atos que estão frontalmente contra as propostas que Jesus Cristo veio trazer. Nesse caso, não é a igreja que exclui o infrator. É ele que, pelas suas opções e atitudes, se coloca decididamente à margem da comunidade. Resta à igreja rezar e assumir o seu sofrimento pelo membro que se afastou da comunhão. Depois dessa instrução sobre a correção fraterna, Mateus acrescenta agora 3 ditos de Jesus, que originalmente seriam independentes da temática do Evangelho de hoje, mas Mateus encaixou neste contexto. O primeiro está lá no versículo 18. Refere-se ao poder conferido à comunidade de ligar e desligar. Entre os judeus, a expressão designava o poder para interpretar a lei como autoridade, para declarar o que era ou não permitido e para excluir ou reintroduzir alguém na comunidade do povo de Deus. Aqui, no Evangelho de hoje, significa que a comunidade, lembram, algum tempo antes, lá Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus dissera estas mesmas palavras a Pedro, mas aí Pedro representava a totalidade dos seus discípulos. Tem o poder para interpretar as palavras de Jesus, para acolher aqueles que aceitam as suas propostas e para excluir aqueles que não estão dispostos a seguir o caminho que Jesus Cristo propôs. O segundo dito está no versículo 19. Sugere que as decisões graves para a vida da comunidade devem ser tomadas sempre em clima de oração. Assegura aos discípulos, reunidos em oração, que o Pai os escutará. E o terceiro dito está lá no versículo 20. Garante aos discípulos a presença de Jesus no meio da comunidade. Nesse contexto, sugere que as tentativas de correção e reconciliação entre os irmãos no seio da comunidade terão sempre o apoio e a assistência de Jesus. Oremos. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia consagrado ao Senhor. Abençoe seus trabalhos, motivações e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, Deus os abençoe, paz e bem.